Olá, olá, é uma alegria ter vocês aqui no nosso podcast. A Juridioquê, conteúdo importante para a vida das pessoas, pessoal, profissional. E hoje nós vamos falar de um tema que eu tenho certeza que está na tua boca, na boca do povo, que é a inteligência artificial e a segurança da informação. Se você não usa, eu tenho certeza que você vai usar. E para me acompanhar aqui, eu não poderia ter especialistas profissionais e pessoas melhores. Estão aqui comigo no estúdio, diretamente de Joaçaba, Santa Catarina, melhor lugar do sul do mundo, no melhor polo de inovação do sul do mundo. Manuela Caldeirão, ela que é especialista em segurança da informação. Primeiro as meninas, né, Michael? Com certeza. E Michael Orix, ele que é especialista, tem estudado e dado muitos cursos sobre inteligência artificial. Muito obrigada aos dois por terem aceito o nosso convite. E eu falava para eles aqui no início que o objetivo do nosso podcast é levar conhecimento bom para as pessoas. Existe muito conhecimento disponível, mas o que é verdadeiro? O que não é? Eu acho que é um pouco do nosso papel social também compartilhar o que a gente estuda com a sociedade. Então, primeiro, Manu, obrigada por ter aceito o nosso convite, de estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu sei que você estuda e aplica sobre segurança da informação. Eu que agradeço também a oportunidade. Como a gente conversou, é uma oportunidade da gente compartilhar conhecimento, né, que acaba sendo a nossa responsabilidade social hoje, né, com o uso de IA, principalmente. Michael, muito uso de IA por aí. Hoje eu já tô assim, tchuca, pessoal. Mas é o A, IA, IE, mas é IA que a gente vai falar, né, Michael? Então, obrigado, Jéssica, pelo convite, né, Manu? Então, a inteligência artificial é bacana, é um assunto que está no hype aí, todo mundo fala, né? E nada melhor que a gente trabalhar a educação de inteligência artificial, né? Aprender como mexer nesse bichinho aí, né? Tá certo. E a minha primeira pergunta, e aqui vamos falando dos dois, né? Bate-pau, tá. A IA, a inteligência artificial, é uma realidade? Vocês que estão, Michael, muito próximo das empresas, tem empresa, né, adaptar e treinando. A Manu, que está em duas empresas que trabalha muito com IA, tanto com segurança, que é a Pronos, quanto com a Sanco. A IA é uma realidade no setor empresarial ou ainda só pedindo receita para ChatGPT? Michael. Bom, então, Jéssica, né? O que a gente vê hoje quando eu converso com as empresas, com profissionais, às vezes profissionais liberais estão usando bastante, né? O pessoal acaba arranhando a superfície, né? Utilizando o chat como um buscador avançado, né? E aí existem várias questões aí de estar pensando que a IA é uma varinha mágica que vai substituir o profissional, certo? E também colocando em risco a própria segurança, né? Eu acho que a Manu tem um conhecimento grande nisso aí, né? Então, o que é interessante? A gente é uma realidade, sim. Antigamente, para você trabalhar com uma máquina de última geração, a empresa tinha que comprar e você tinha que ter acesso. Hoje você abre o celular, abre o computador, teu filho tem acesso a isso, tua mãe e teu pai têm acesso a isso, como a gente já participou do curso de idosos aqui, né, no programa aqui do Inovale. Então, é importante a gente fazer assim, é uma realidade e a gente precisa saber utilizar e ter cuidados para utilizar isso aí, né? Por quê, Manu? Se a gente não tiver cuidado, a IA traz riscos pra gente? Acaba abrindo diversas vulnerabilidades para dentro da empresa, né? Então, a IA, ela pode ser utilizada como uma vantagem competitiva, mas se ela for utilizada de uma maneira errônea, isso se volta contra a empresa também, né? Então, há casos, né, de vazamento de dados e tudo mais que acaba retornando de uma forma negativa para a empresa. E para a vida pessoal também? Para a vida pessoal também. Daí entra a questão muito da responsabilidade social, né? Porque quando a gente para pensar no Brasil, a população 60 a mais está aumentando, né? Então, são pessoas que não cresceram com o celular na mão, né? Então, não têm acesso à informação, muitas vezes tem uma ingenuidade na utilização de novas tecnologias, né? Então, a utilização de imagem e de voz sem autorização acabam trazendo né, uma vulnerabilidade e riscos, né, para o pessoal. Show. Eu acho que a primeira frase que, quando você fala inteligência artificial, eu escuto muito por aí é: a inteligência artificial vai substituir os profissionais, vai substituir as pessoas, porque agora você faz tudo na inteligência artificial. Quando a gente pensa em utilização da inteligência artificial, Michael, o que você tem visto? Você falou agora, estão utilizando como um buscador, mas
é muito mais do que isso. Imagino que a Manu também na sua empresa, na sua vida pessoal, já tem essa noção de o quanto que a IA pode nos apoiar em todos os aspectos da vida. Mas os principais usos que vocês têm visto na experiência de vocês para IA é o que, basicamente? Buscador, elaboração de documentos? O pessoal hoje vem utilizando, né, a base, às vezes, do que vê no YouTube, no Instagram, faça isso, faça aquilo, né? Você tem um assistente super inteligente, com capacidade de processar milhares de informações ao mesmo tempo, né? Então, e acaba sendo o quê, né? A gente brinca assim que é a ilusão da credibilidade. Então, qualquer um é um advogado, qualquer um é um engenheiro agrônomo, né? Ah, por quê? Porque se eu botar no GPT ou no Gemini, ele vai me dar um contrato. Né? Ah, se eu colocar minha análise de solo lá, né? Minha formação é agronomia, né? Não, mas o GPT me deu a recomendação de adubação. Legal, ele vai te dar um contrato? Legal. Né? E as cláusulas estão certas e a adubação é recomendada para aquilo, de onde ele tirou aquela informação, né? Ou um buscador, e como ela é uma linguagem conversacional, essa ingenuidade, né, que a Manu colocou assim, a gente acha que está conversando com alguém. Né? E aí, esse é o grande risco, né? Você acreditar, porque ela é extremamente convincente. Ela é um produto, é um algoritmo feito para vender e ele vai te manter na conversa, ele vai te dar uma resposta, né, seja correta ou não. Né? E o que é a grande questão? Né? Ele vai te fazer uma busca mais aprimorada? Sim. Você vai conseguir fazer um assistente que vai te responder? Sim. Só que você quando você tem um estagiário, quem que é responsável pelo serviço dele? É o profissional. Né? Então a gente brinca assim, tem uma curva J, né? Então, toda vez que sai uma tecnologia, aparece um monte de especialistas, né? Então, o cara é especialista em tudo porque ele conversou com uma IA e agora ele faz qualquer coisa, né? E aí, depois, os profissionais são buscados daqui a 3, 4 meses ou um ano para fazer, viu? Tem um contrato que eu fiz agora e não tinha isso aqui. Viu? A minha lavoura, eu perdi metade porque eu usei um negócio que não era. Né? Então, custa muito mais caro. Né? Então, esse é um grande problema, mas o pessoal vem usando como um buscador e criando alguns pequenos assistentes. Funções, assim, Né? para marketing, para automação de tarefas. Sim, principalmente trabalhos repetitivos. Né? Eu preciso digitar, eu preciso interpretar tabelas, eu preciso correlacionar dados. Né? Isso aí ela é muito eficiente, desde que você saiba como que tem que ser feita essa correlação, que tipos de dados, né? Quais são os insights que você vai tirar dali, né? Então, não substitui o olhar humano, né? Então, a gente tem um grande apoiador nas tarefas do dia a dia, mas ele não substitui o teu olhar analítico, né? Referente àquela análise de um relatório, de alguma coisa, da onde que veio esses dados, por que saiu esse resultado, né? Então, a gente pode automatizar isso para ser mais rápido, mas o olhar humano, ele... A análise crítica. Isso, exatamente. E tu percebe na empresa que você trabalha, você percebe nas tuas relações que as pessoas têm utilizado cada vez mais a IA e você entende que, por exemplo, no setor empresarial isso demandaria uma regulamentação ou tá tranquilo ainda? Ele demanda uma regulamentação, tanto que a gente já tem em trâmite no Congresso, né, a PL 2338, se eu não estou errada. Eu não lembro o número de lei nem de PL. E é justamente para a gente regulamentar, né? Vai ser o marco da IA. Não, mas eu penso assim, dentro da empresa que você trabalha, já é uma coisa que vocês se preocupam, assim? Nossa, a gente deveria criar regras para os nossos colaboradores, por exemplo, não colocarem documentos de clientes na IA para fazer uma pesquisa, para fazer uma resposta. É uma angústia ou ainda não é? Eu vejo que se não ela precisa se tornar, né? Tem muitas empresas dentro da minha realidade, isso já existe, então é uma preocupação. Existem diferenças na utilização da IA gratuita e da IA paga, né? Então não é simplesmente utilizar um chat GPT e jogar um contrato que está tudo certo, porque na IA gratuita, esses dados eles são armazenados, eles são consumidos e a IA vai aprender a partir desses dados. Inclusive as respostas podem aparecer para os outros usuários, né? Então é interessante que a empresa determine algumas melhores práticas e também políticas de segurança interna na utilização da IA. Só para quem está acompanhando a gente, que a ideia do podcast sempre é ser um conteúdo traduzido, né? Então que vocês não saiam com dúvidas de termos complexos aqui. Quando a gente fala em IA, a gente fala de inteligência artificial. Sempre é isso que a gente quer dizer. Tem muitas ferramentas de IA,
né? A mais comum, acho que aqui todo mundo mais escuta é o ChatGPT, mas tem outras tantas, né, Maico e Manu? Tem o Gemini do Google, o Cloud, o Grok do Elon Musk. O Grok do Elon Musk, que mais? O Microsoft 360, o Word tem o Copilot. O Copilot. Então, são algumas ferramentas que são chamadas de IA, tá? Essa é a primeira ressalva. Antes a Manu falou sobre vazamento de dados. O que é um vazamento de dados? É quando uma pessoa acessa uma informação que não deveria acessar. Então, riscos que a gente pode ter na IA. E agora uma pergunta genuína mesmo, assim, vocês que estudam mais o tema. É mais seguro ter uma IA paga? Se você está no ambiente da empresa para usar ou compartilhar ou colocar lá um contrato, um documento, sempre é mais seguro usar a IA paga, porque na IA paga essa informação não vai extrapolar daquele usuário, é isso? Isso. É o que dizem, né? A IA paga, né, tem a questão do contratual, né, que a gente acaba assinando quando a gente adquire essa IA que é paga, e esses dados que a gente coloca nessa IA paga, a IA não utiliza esses dados para aprender, então meio que morre ali, né. Fica vinculado também, a gente pode fazer o vínculo com o tenant da empresa, então toda a parte de controle de acesso, auditoria de logs, históricos de perguntas, fica tudo sob controle da empresa, né, e já a IA gratuita a gente já não tem esse controle. Traduzindo aqui o que a Manu falou. Você tem empresa, pequena, média ou grande. Quer garantir que os teus colaboradores possam usar de maneira regulamentada a IA, porque eles vão usar sem você saber, no celular deles, no computador deles. Então, acho que a dica da Manu é ouro aqui. Dá para ter uma IA paga e mais pessoas usarem? Ele fica vinculado com o login, depende muito do plano Enterprise que cada IA fornece, né? Mas aí tem essa condição da empresa ter uma paga, e daí o que a Manu, traduzindo aqui, a empresa consegue ver e acessar o que o funcionário pesquisou, porque aí não fica o funcionário fazendo o que quer, né? Porque é um risco para a empresa também. Isso, exatamente. Na verdade, assim, né? Na época da internet, quando o produto for gratuito, desconfie, né? Você é o produto. Fica a dica. Certo? Então, assim, eles precisam de usuários para treinar essas linguagens, né? Então, por isso que quando você vê aquele joinha, assim, gostou da resposta, ou quando você está usando uma IA gratuita, ele te dá 2 respostas para você escolher. A gente brinca, tem um indiano lá olhando aquela resposta e fala assim, a Jéssica gosta mais desse tipo de resposta. Viu, é verdade isso? Gosta mais disso. Tem então, mesmo, quando você fala de IA, tem pessoas de verdade em algum lugar do mundo, que pode ser a Índia ou não, analisando o que a gente pede? Isso tem em contrato, se você lê, por exemplo, o contrato, alguns contratos, ele fala assim, quando você dá um feedback, que é esse joinha, né, ou dislike, né, lá na resposta, ele tem lá que geralmente vai para uma análise de outra IA, mas que pode ser que a sua resposta seja analisada por um humano. Olha aí, que é a pessoal. questão que a gente volta inicial. A gente precisa do olhar humano para algumas análises, né? E a questão dos dados, de quando a gente coloca nessa IA gratuita, esses dados eles estão sendo armazenados, normalmente são servidores fora do país, então a gente não controla que jurisdição que ele está seguindo, se legislação. está seguindo alguma, como é que é o controle de acesso, existe backup disso, quem que tem acesso, né? Então a gente acaba perdendo o rastreamento dessas informações também, né? Se vocês pudessem aqui dar uma dica, o que nunca se deveria pesquisar numa IA pública, tanto em empresa quanto na vida pessoal? Pesquisar? Olha, pessoal, se você vai usar o ChatGPT gratuito, nunca faça isso, nunca... o que, na minha opinião, eu nunca colocaria dados pessoais numa chat. Eu quero receita de bolo de banana. Beleza, agora, o meu nome é Joaninha, eu nasci no dia tal, por favor, faça o meu mapa astral. Porque tem gente que faz isso, né? Tem gente que utiliza, na verdade, a IA como psicólogo, como médico, né? Aí como namorado, tá, pessoal? Isso aí. Precisa lembrar que é uma empresa, né? Esses dados, eles vão estar sendo consumidos e essa IA vai estar aprendendo. Eu acho que a questão principal de segurança, quando a gente divide entre pessoal e jurídica, a orientação acaba sendo a mesma, né? Então, dados pessoais e dados sensíveis a gente não coloca na IA. Então, CPF, endereço, dado bancário... Dados de saúde, aí empresa subir, contrato, né? Porque a gente pode ter a questão de vazamento de informação da empresa, empresarial, né? Então, planilha com dados de cliente... Não. Contratos estratégicos da empresa... Não. Com certeza, né? Então,
tudo aquilo que você não falaria para uma outra pessoa na tua empresa, você não coloca na O que pública. o que você não coloca no outdoor, você não coloca na Pode IA. falar assim, ó. Eu adorei, ó. O Posso que você não coloca no Isso aí. outdoor, você não pergunta pra IA. Posso publicar isso aqui no meu Instagram da empresa? Não, então não boto na pública. Exatamente. Olha aí, Entendeu? ó. Adorei essa dica, é muito boa. Porque o que é público, né? Exatamente. Então isso é interessante. Show. A gente vem falando agora, né, ainda de regulamentação, da regulamentação legal, pensando na lei que o país está fazendo. Pela experiência de vocês, considerando, né, o Maico está dando muito curso, tá, né, vendo muita coisa, a Manu tá direto olhando para a segurança da informação, independente de ter essa legislação. Vocês entendem que todas as empresas deveriam se preocupar com isso imediatamente e já começar a pensar em como regulamentar? Acho que sim. Ou, assim, Jéssica, esqueça, você não vai regulamentar mais. Não, eu vejo assim, ó, regulamentação governamental, ela é importante, né? Mas cada um sabe do negócio que tem, né? Então, uma lei federal, ela não vai abranger todas as situações que uma empresa vai possuir, né? Então, o que a gente vê, assim, o pessoal precisa estar preocupado agora e sair hoje, depois de escutar o podcast, assim, meu Deus, tem que fechar a empresa até o... Não, né? Mas, por exemplo, assim, uma conversa franca com todos os funcionários. Quem usa? Para que usa? Treinamento. Isso. Por exemplo, assim, meu funcionário, ele está usando, para alguma coisa ele vai usar. Então, assim, de vez você ficar pescando e tentando adivinhar, conversa com o funcionário. Né? Então, quando a gente faz um trabalho dentro de uma empresa, assim, quem que já usa? Usa para quê? Poxa, é um processo que já está lá. Então, que ferramenta eu posso trazer para a minha empresa e de que forma eu vou equipar esse funcionário que já está fazendo, que já está com a proatividade de talvez estar produzindo mais e trazendo isso aí. Como é que eu trago essa segurança para dentro? Então, não é uma caça às bruxas, mas sim aproveitar essa oportunidade para inovar no negócio, seja ele de qualquer porte. Né? Então, por exemplo, você vai pegar um estagiário, um menor aprendiz, às vezes no programa dali do menor aprendiz, ele vai usar IA, nem que seja no celular dele. Né? Então, assim, se eu tenho um funcionário que já tem essa proatividade, como é que eu protejo a minha empresa e beneficio ele para ele produzir mais com uma tecnologia nova? Então, eu acho que antes de qualquer regulamentação, a gente precisa olhar para o próprio negócio, independente se você é um profissional liberal ou você tem uma empresa com 200 funcionários, sabe? Sabe que tem uma coisa que eu sempre penso quando eu olho para as empresas, é que um onboarding, uma recepção de colaboradores, de novos ou dos antigos, deveria compor um grupo de ensinamentos básicos para qualquer um trabalhar numa empresa. Né? Desde regras, manual do colaborador da empresa, regras de conduta, vestimenta, como é que eu trato um colega, como é que eu me visto, proteção de dados, inteligência artificial, assédio. São temas que todas as empresas, não me importa o porte, tem gente trabalhando, porque eu posso ter, mas a minha empresa tem 3 colaboradores, por que eu vou me preocupar com IA? Por que eu vou me preocupar com assédio? Pois é, mas desses 3 colaboradores, um pode decidir ao outro. Você precisa de 2 pessoas só, você não precisa nem de 3, né? Você precisa de uma para acessar a IA e compartilhar um dado indevidamente. Isso, não é uma questão também de rigidez de controle, né? É uma questão realmente de segurança, porque informação e dados são ativos da empresa, né? Então, assim como a gente tem um controle de quem entra pela porta, quem tem a chave, a gente tem que controlar também o que está sendo colocado na IA, né? Então, são informações que às vezes são estratégicas da empresa, então não é uma questão de controle. Esses dados estratégicos da minha empresa cair lá na resposta do concorrente, né? Porque essas informações, elas giram. A gente não sabe para onde vai. A gente não sabe para onde vai e quem que recebe. Então, como que a gente controla? A gente tem um meio, Manu, de proibir ou de... Tem uma barreira que as empresas podem colocar quando... Porque eu lembro que uma vez... Logo que eu comecei a trabalhar numa empresa, foi a época que o YouTube começou a estar em alta e tal. Daí eu lembro que a empresa bloqueou o YouTube. O YouTube você não podia acessar no computador da empresa. Então o pessoal tentava lá YouTube. Não, na época também eles proibiram o Orkut. Porque todo mundo, ao invés de trabalhar, ficava lá no Orkut, né? Não. E aí eles proibiram. Tem como proibir nas empresas, colocar lá,
o Gemini, o ChatGPT, o Grok, se tentarem clicar, não tem como? Tem, a gente consegue fazer toda essa parte de controle porque é navegação, né? Então, quando a gente fala de gestão de risco e de política de segurança, a gente abrange a infraestrutura da empresa como um todo, né? Então, assim como eu tenho o controle de quem tem a cópia da chave da porta principal para Olha aí. poder entrar, a gente consegue também definir políticas de navegação, né? Então, foi proibido o YouTube e o Orkut, daí hoje a gente proíbe pornografia, ataque terrorista, pode bloquear inteligência artificial também, a gente consegue fazer bloqueios conforme os nichos, né, que a empresa define que vai ficar bloqueado o acesso. Michael, mas tu acha que isso é legal? Você não acha que para a empresa não seria melhor treinar o colaborador e trazer IA como uma ferramenta de produtividade, de resultado, né? Treinar as pessoas, educar e dizer, cara, tu pode usar IA, mas tá aqui, tá o limite. E você vai usar para isso, vai automatizar essa planilha, vai fazer esse texto mais rápido. Porque no direito, a gente tem uma preocupação com a IA, porque a gente tá falando, partindo do pressuposto que a IA, tipo, é o supra-sumo, acerta tudo, e não. O Michael sabe que ele já, inclusive, treinou a gente lá no escritório, que a IA delira. Sim. Inventa lei que não existe. Inventa jurisprudência, decisão de tribunal que não existe. E aí, qual que é o limite, né? Como é que eu vou saber o que é certo, o que é errado, né? E se eventualmente eu não vou usar isso achando que eu tô arrasando e tô dando um tiro no meu pé. Eu brinco porque eu comparo muito com o Reels e os Shorts do YouTube, né? Todo mundo quer ler o título da matéria. Né? Então é um videozinho de 10, 30 segundos e tal, e não cai na profundidade, né? A IA caiu como uma luva para esse tipo de público, né? Porque o que acontece? Eu sei mais ou menos superficialmente como fazer essa caneca. Eu vou lá e peço uma descrição completa da caneca, como faz e tal, e a IA vai me dar. Só que se ela vai saber o meu processo produtivo, eu não sei de onde ela vai pegar. É a mesma coisa assim, eu tenho uma trend que na semana passada começou assim, arrume os dentes do meu cachorro. Nossa. Aí ele bota os dentes de uma pessoa no cachorro. Né? Por quê? Porque a referência que ele usou foi essa. Então, ou seja, não, arrume os dentes do meu cachorro baseado em outras dentições de cachorro. Então, você tem que dar o contexto. Né? Então, eu brinco com o pessoal assim que a IA é uma das tecnologias novas que o pessoal contemporâneo meu da década de 80 né, consegue trabalhar melhor. Por quê? Porque quando você tem um filho, você vai ensinar o teu filho a fazer alguma coisa, você dá todo o contexto, faça assim por causa disso, né? A IA você precisa fazer isso, não é só assim, me dê uma imagem de uma flor. Ela pode dar qualquer flor do mundo inteiro. Numa flor assim, com o pôr do sol, dentro de uma floreira, numa janela, numa casa de madeira, com a cor azul, entendeu? Então, assim, quando você pega um profissional com contexto de 10, 15 anos de atuação profissional, que está estudando, que está vendo, ele consegue usar IA porque ele está preparado para dar esse contexto. Quando você pega, às vezes, alguém que não tem o contexto ou que está saindo de uma área querendo ir para outra totalmente nova, ele vai, o GPT, o Gemini, o Claude, vai ser super convincente. Ele vai falar assim, nossa, que inteligente. Por quê? Porque eu não sei nada daquele assunto. Qualquer um que me fala me engana. Né? Então, isso é uma questão interessante. Então, nas empresas, poxa, posso usar a IA para aprender? Claro que pode. Eu posso pegar hoje um podcast sobre um assunto falando de uma universidade, do especialista lá de Harvard, em inglês, ou de um chinês falando em mandarim, e botar no Notebook LM, por exemplo, que é uma ferramenta do Google, e ele vai traduzir e vai me dar os insights daquele pesquisador, daquilo lá. Então, ele consegue me dar um plano de ensino, de como é que eu vou estudar aquele conteúdo, como é que eu vou melhorar o meu conhecimento, como é que eu vou criar um contexto que talvez eu demoraria 2, 3 anos para aprender, a IA pode potencializar e me trazer isso. Mas por quê? Porque eu estou dando o comando. Se eu quero que você me ensine, e estou buscando as fontes certas. Né? Então, porque a gente vai fazer uma pesquisa, ele vai pesquisar em qualquer lugar, Wikipedia, blog, site de notícias. Mas as notícias não são interessantes? São, mas tem jornais que tem editorial que pende para algum tipo de assunto. Às vezes é uma entrevista com um convidado que tem uma visão enviesada de um assunto, para qualquer que for. Então, se eu quero uma instrução para aprender mais, eu vou buscar uma fonte talvez mais idônea, vou dar essas fontes para ele, vou pesquisar, fazer essa curadoria primeiro, ou vou buscar alguém que saiba, para que aí eu possa usar a inteligência artificial como um tutor, um professor particular, para começar a entender um pouquinho mais de um assunto, né?
Então, eu não vou virar um especialista naquele assunto, mas sim, eu vou entender um pouco melhor daquilo Usar lá. de maneira inteligente, né? Isso. Porque essa questão que tu falou de tenho 10, 15 anos de profissão e vou usar realmente como um apoio para um determinado assunto, né? Eu vejo muitas vezes profissionais jovens que utilizam a IA como uma verdade absoluta. Então, às vezes, até para pegar, tirar dúvidas técnicas, às vezes vem umas respostas que, cara, quem tem 10, 15 anos diz, não dá para fazer isso, não dá para eu simplesmente liberar essa porta aqui e vai ser dessa maneira. Então, a gente tem que fazer uma análise de toda a infraestrutura, não é dono de verdade, né? Ou sabe o que eu lembro? Há uns, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, eu nunca assisto TV assim, mas por coincidência eu tava numa casa que tava o Fantástico ligado num domingo à noite e eles estavam falando de uma inteligência, os primeiros primórdios da inteligência artificial era até uma cabeça assim de uma mulher, cabelo curto, um robô humanoide. E fizeram um teste com essa mulher e eu vou recuperar essa informação. E ela ficou um tempo com seres humanos, convivendo com seres humanos, ouvindo, conversando. E depois de alguns meses em teste, a inteligência artificial começou a ter posições enviesadas, preconceituosas, machistas. E aí isso é uma preocupação que eu tenho. Porque a IA, ela é também fruto daquilo que eu alimento ela, certo? Então, se eu sou uma pessoa que eu consumo um tipo de conteúdo, um tipo de referência, um tipo de contexto, e esse contexto, ele não só é enviesado, mas ele pode ser ilegal, preconceituoso, imoral, também é uma preocupação, né? Se eu tô num ambiente gratuito, isso fica disponível. Se eu estou no ambiente privado, eu também vou criando construtos que são perigosos. E aí isso é de graça para criança e para adolescente. E aí isso aí está disponível. Vocês viram que tem alguns países agora banindo redes sociais para crianças e adolescentes até 16 anos. Vocês acham que isso pode ser uma medida também para IA? Ou estamos indo longe? Ou vamos educar? Vamos orientar, mas assim, por que então com a rede social a gente não orienta e educa? O que eu vejo também que é um medo? Isso aqui te traz um prazer momentâneo que vicia. Sim. E se nós adultos não temos a condição de dar um limite, quem dirá a criança? Então, para resumir, vocês acham que a mesma preocupação que os países têm tido agora com a regulamentação das redes sociais, isso vai respingar na IA em algum momento? E é pertinente, não é? Qual que é a visão de vocês? O Michael de especialista depois da segurança da informação. Eu vejo assim, quando a gente abdica da nossa responsabilidade, o Estado acaba tomando alguma ação. Né? Então, por exemplo, eu como pai vou dar um celular para o meu filho, ou eu instalo alguma coisa que vai controlar o horário, o limite por aplicativo, que tem de graça, por exemplo, né? E uso com ele, ou aprendo a utilizar para ensinar o que é bom, o que é ruim, e supervisiono, ou é melhor não dar. Né? Porque quando a gente assistia televisão domingo, pai e mãe estavam em casa. Então eles controlavam o que usar, o que vai ver, o que não vai ver. Quando eu dou o celular, meu filho está no quarto, tá agora no colégio, né, no intervalo, tá, eu não sei, né? Então, assim, os riscos aumentaram. Então, assim, quando eu repasso a minha responsabilidade para o colégio, para babá, para o tio, para a avó, para quem for, eu tô abrindo mão de uma responsabilidade que é minha. Aí, claro, o Estado vai vir regular, pode ser bom, pode ser ruim, mas alguém vai regular isso, né? Então, e a mesma coisa da empresa, né? Por que eu não chamo meu colaborador? Por que eu não sento com o meu filho, né? A gente brinca, né? O meu filho tem 11 anos, né? Quando ele tinha 9, eu mostrei para ele uma IA que falava e tal, né? E na inocência dele, ele me respondeu assim, pai, isso é legal. Mas sabe para quem que é legal isso aí? Para quem não tem amigo. Cara, sensacional. E ele andou para aquilo lá, né? Então, mas hoje assim, hoje tá aqui, eles perguntam assim, como é que eu faço tal coisa? Como é que não sei o quê? Então, quando você vê uma criança perguntando como é que eu faço, você tem que orientar. Você viu? Não pergunta como é que você faz. Como que você faz? Você pergunta para o teu pai, para tua mãe, para o teu responsável, para o teu professor. A IA, tu pode pedir assim, eu faço isso, tem outras formas de fazer e tal, mas você sempre confere com alguém. Não confia direto. Então, assim, se você conseguir ensinar que ela não pode confiar no Instagram, que ela não pode confiar numa mensagem do WhatsApp que ela recebe de qualquer lugar,
Você tem que... É educação, né? Cara, mas assim, ó, É Michael... difícil, é difícil. Não, assim, ó, é linda a tua fala. Sim. Só que vamos combinar Mas um tem que negócio. bloquear. Eu bloqueio das minhas crianças. Vamos combinar um depois eu negócio. bloqueio. Qual é o percentual da população brasileira que tem o acesso à informação e o conhecimento que você tem? Eu já fui em reunião de pais para falar de bullying e que os pais estavam apavorados quando eu falei assim, tem que ter family link, tem que ter um controle parental. A mãe disse... Moça, eu mal consigo responder as minhas mensagens no WhatsApp. Eu não sei como lidar com isso aqui. Como que eu vou ajudar o meu filho? Como que eu vou impedir ele de acessar? Né? O meu filho vai fazer 16 anos. Se eu não der um equipamento para ele é diferente dos amigos. Ele vai sair pro futebol, eu não vou conseguir conversar com ele. Então, assim, Manu, pensando em segurança, o buraco é mais embaixo. Eu acho que é 50-50, né? É responsabilidade dos pais responsáveis, mas eu também vejo que é responsabilidade do Estado de regulamentar e de controlar essa questão de utilização de rede social por menores, né? E a questão de segurança também, daí o que respinga de controle de rede social para IA é também a questão do uso de imagem, né? Então, a gente sempre fala muito de não postar as crianças, não postar com uniforme da escola, e hoje a gente está tendo clonagem de voz e imagem, então às vezes a tua filha posta uma foto do Instagram e o que vai ser feito com essa foto a partir da IA? Sim. Né? Então... nós estamos em semana de volta às aulas por aqui. Exatamente. Tu abre o Instagram, é só criança de uniforme, Deus do céu. Parem! Dá muito receio, né? Então, como mãe também, né? Eu tenho muito receio dessa utilização de imagem de criança e o que isso pode acarretar, né? Então, a gente já está tendo muitas notícias, inclusive vinculados à pornografia, que simplesmente pegam a imagem e fazem, né? Então, eu acho que é importantíssimo, né? Ter esse controle dos pais, os pais terem essa informação do que eles podem estar controlando, mas também ter o estado dessa regulamentação, né? Porque muitas vezes, justamente com os pais não conseguem controlar, o Estado vai ter que dar uma segurada, porque depois, né, socialmente, a gente vai ver isso daqui uns anos, o que pode estar acontecendo. Pessoal, a gente não vai aprofundar aqui. Eu trouxe esse livro de Fundamentos de Segurança da Informação, mas a gente vai disponibilizar no link nas redes da Juridioquê um conteúdo bem legal sobre segurança da informação para pais, né? Um PDF aí com umas dicas bem legais, para controlar YouTube, para controlar Instagram, qual que é a idade, né? Os efeitos. Então, acompanhe aí que a gente vai disponibilizar para vocês, porque eu estava pensando agora que eu vou sugerir um livro de Fundamentos de Segurança da Informação, daqui a pouco foge um pouco do escopo. Então, fiquem ligados que em breve a gente vai disponibilizar esse material também na Juridioquê, porque o que a gente está percebendo, né? E já indo para os finalmente do nosso programa, a IA é importante, traz ganhos pessoais e profissionais para a empresa, para o indivíduo, isso está pacificado. A grande verdade é que a gente precisa aprender a manejar a tecnologia. E para mim, como tudo na vida, a IA não é diferente. O que salva é a educação. Não só a educação dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Nós, como adultos, como idosos, a gente vem trabalhando isso aqui nos cursos para idosos, porque eles vão viver mais 20 anos e eles ainda vão ter o equipamento. E aí eles vão receber uma mensagem do filho no WhatsApp dizendo: mãe, me faz um Pix que eu troquei o celular. Eles vão olhar a foto e vão dizer: é a foto do meu filho. Se é a foto do meu filho, é o meu filho. Vai ter a voz do filho e a... Exatamente. Percebe? Vai ter a voz do filho, vai ter... Qual que é o limite? Né? Então, isso está ficando cada vez mais longe da realidade da pessoa comum. Sim. E difícil de entender o que é de verdade e o que não é de verdade. Então, nesse sentido, agora, né, para os dois, eu acho que os golpes também são aumentados em razão da IA. Eu acho que isso, né, tá claro. Tem alguma dica, assim, eu quero continuar usando a IA, eu não tenho grana para ter uma IA privada. Então, o que vocês recomendam, né, Michael, nos cursos que você dá, Manu, pensando em segurança, que as pessoas possam usar, possam compreender um pouco melhor a IA, trazer benefícios para a sua vida sem se expor tanto? Eu vejo assim, ó,
particularmente, por exemplo, o que eu faço lá em casa? A gente tem uma palavra-chave. Nós nos protegemos legal. analogicamente. Olha só. Então não adianta ter a minha voz, a minha imagem, o meu vídeo, se eu não falar a palavra, ele sabe que não sou eu. Tá, então, Então- isso é uma dica para quem está acompanhando, né? Em situações suspeitas com a família, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a avó, se pedirem dinheiro, se disserem que estão em situação de risco, tenha uma palavra-chave. Eu acho fácil, Manu. Você que é da segurança, você acha que é uma coisa, né? Define, né, Sim, entre a entre a família, família. uma palavra-chave para evitar, né, se receber uma mensagem que precisa de um Pix, qual que é a palavra-chave? Se não responder, tu já sabe que não é a pessoa, Há né? anos atrás era o trote por telefone, É, né? Que era assim, mãe, socorro, eu fui sequestrada, não sei o quê. E daí, eu lembro que os meus pais, a minha irmã morava fora, e uma vez eles receberam essa ligação. E eu lembro que os meus pais se apavoraram, e eu puxei o telefone da mão deles e desliguei na hora. E o meu pai gritava, vão matar a tua irmã. Eu falei, não vão, é golpe, é trote, não era nem golpe, era trote. Só que assim, e hoje tem clonagem de voz, né? exato, sabe, é difícil. É. Então a questão, essa palavra-chave eu acho muito legal. Dica legal. De utilizar. E a IA no uso tanto empresarial quanto pessoal é o máximo que a gente puder anonimizar a informação ou utilizar a informação genérica. Então, por Anonimizar é não dizer que você é a Joaninha, CPF e tal, exemplo, isso, né? então, por exemplo, eu quero uma sugestão de investimento, sei lá. E eu não vou colocar, eu tenho tantos mil reais no banco X, a minha conta é essa. O que você me sugere? Boa. Só diz, uma pessoa tem tantos mil reais, o que você sugere de investimento? Então, utilizar esses prompts mais genéricos, né? Quando não tem a possibilidade de uma IA paga, justamente para a gente generalizar as informações ali e não estar gerando informação pessoal para essa IA aprender. Por exemplo, assim, vou fazer um projeto de crédito para um produtor rural. Eu não preciso falar que é o Michael, tal, CPF, que o banco é tal, que o município é tal. Você viu? Preciso fazer um investimento numa sala de ordenha de 250 mil reais. Recebo tanto de lei, tal, faço o fluxo de caixa nos próximos 10 anos com uma taxa de juros de tanto, tal. Ele vai fazer isso aqui. Eu posso aproveitar isso para o meu trabalho. Aí no meu Word, no meu Excel, eu vou colocar as informações que tem e imprimo o meu projeto. Né? Então, eu vou fazer um contrato. Eu tenho várias cláusulas de contrato. Me ajuda a analisar numa situação XYZ, que não interessa para quem que seja, quais são as cláusulas que eu posso utilizar, né? E aí você vai receber aquilo e vai avaliar, né? Eu brinco assim, tem muita gente, às vezes, que não tem um processo redondinho e quer usar IA. Então, a IA é uma ferramenta, é um martelo. Se você não tem a pessoa treinada para usar martelo, ou não sabe, ou não tem o prego, não tem a madeira prontinho lá para você colocar na tua linha de produção, a IA vai atrapalhar. Então, muito que eu vejo hoje, que eu faço nas empresas, o pessoal contrata, não, eu quero automatizar, eu quero fazer IA. O que a gente mais faz é assim, como é que é teu processo? E a pessoa fala, mas daí aqui vem por fora, mas não devia ser assim. Pois é, então tem que ver o que dá, porque o sistema aceita qualquer coisa. Você programa qualquer coisa. Agora, a gente acaba arredondando mais e falando assim, viu, esse processo ainda não está legal. Vamos trabalhar com outra coisa. Por isso que essa entrevista com os funcionários, eu acho que é a melhor dica. Pensando na IA no empresarial. Ele já está usando. Como é que está usando? Poxa, então assim, está usando na particular, então vamos fazer um plano aqui de R$80, por exemplo, do Google, para utilizar a inteligência artificial. Podemos fazer. Então, isso aqui eu dou essa ferramenta, treino, aprendo junto e construo dentro da empresa. Show. Né? Isso, e até mesmo a gratuita, né? Isso, Tendo essa até orientação, isso, né? De não se expor. De não expor os dados, né? Dá para utilizar gratuita. Né? Isso quer dizer que o que eu vejo por aí, né, do pessoal entrando no chat GPT para desabafar problemas pessoais, falando mal do namorado, do colega de trabalho, dizendo que tá com uma pinta, aí faz a foto da pinta, coloca e pede o que é, se é câncer, se é o quê, né? Então, acho que é arriscado, né? No Google já tinha essa piadinha antes da IA, né? Que você botava o teu... tem um exame, tem o tanto de glicose, tanto não sei o quê, tanto não sei o quê, e dizia lá, você vai morrer em 3 semanas. Cara, né? Então, é que nem você ler uma bula de remédio, né? Se você for ler as contraindicações que aconteceu para alguém, para alguma coisa, né? Então, quem que pode orientar? É um médico especializado que vai ver a tua condição e ver se tu pode usar aquilo lá. Né? Então, essa questão de ficar colocando, né?
Ano passado teve assim, o GPT liberou e você perguntava assim, traça o meu perfil com base em todas as conversas que eu tive com você. Nossa, cara do céu. Né? E ele traçou. Por quê? Porque as informações ficam registradas. Ele fala, você tem interesse Exato. nisso, você tem interesse naquilo, tu fala mais disso, tu fala mais aquilo. Seja duro, GPT. Você é um babaca, só faz eu perder o tempo perguntando coisas que não me levam a lugar nenhum. E ele é feito para te elogiar, né? Ninguém acho que foi xingado pelo GPT, né? Olha só. Ele é melhor que a mãe, né? Porque a mãe e o pai volta e meia puxam, né? Então, essa questão dos jovens utilizar, né? Então, a gente fala assim, eu vou pintar esse estúdio aqui de laranja. Nossa, laranja é uma cor tão bonita. Fica lindo. Vai ficar lindo. Não, laranja é ruim. Eu vou pintar de amarelo e verde. Excelente. Nossa, agora você tá em outro nível, né? Então, ele vai sempre falar que você tá legal. Então, se ideia aí, vou tomar um gole da tinta depois. Capaz ela fala assim, viu? Não tome mais. Mas, enfim, ela vai te jogando. Então, quando você fala assim, o meu pai tá me pegando no pé por causa disso. Tadinho de você, né? E não sei o quê. E vai te jogando cada vez mais pra um buraco que você não sai mais. Olha. Então, esse é um cuidado sério aí de... Pessoal, na dúvida, terapia, tá? Claro. Terapia de verdade, né? Chama um psicólogo real, e tal, que vai lá, olha no olho, ou faz online, enfim. Gente, eu amei. Eu acho que a gente poderia ficar horas falando aqui. Tanto sobre o que é a IA, né, Michael, as aplicações, quanto os cuidados, Manu, que a gente precisa ter, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Acho que tem um oceano azul pra gente ainda aprender e viver da IA. Eu vou ser bem honesta, às vezes eu tenho um pouco de medo, sabe? Olha aquelas teorias da conspiração, um dia vai ter um shutdown, vai acabar o mundo, blackout e as máquinas vão dominar. Às vezes eu começo a pensar nisso e eu falo, cara, volta, Jéssica, mas assim... Na dúvida, tem coisa que eu não largo por aí, que eu não coloco em rede social paga, que eu não coloco em IA paga nenhuma, tá? Então, tem coisas que a gente precisa sempre preservar. De novo, então, obrigada. Eu queria deixar um espaço tanto para o Maico quanto para a Manu falarem um pouquinho o que quiserem, né? Das suas empresas, das suas contas pessoais, uma dica final, né? Quiserem pedir para o pessoal acompanhar. Acho que é sempre bom a gente ter conteúdo curado. O que é o conteúdo com curadoria? Pessoas que não vão colocar migué, que você não vai lá e falar, isso aqui será que é verdade? Mentira. Pessoas que estudam, que são comprometidas com a verdade. E quando se fala em IA, redes sociais, isso é uma preocupação muito grande. Tenha conteúdo curado de pessoas que são comprometidas com a ciência, com a verdade e com realmente fatos reais. Então, Michael, deixa aí a sua mensagem final, se quiser deixar as redes. Bom, em tempos de que a gente vê Masterchef, né? Então, o pessoal brinca assim, tem muita gente comprando IA mais cara porque vai ter um resultado melhor. Então, é que nem você comprar um forno de 10 mil reais e usar ingrediente ruim e não saber cozinhar. Tipo eu. Então, a IA vai te dar uma resposta tão boa quanto a tua pergunta. Então, não adianta você comprar a melhor que tiver, então você tem que estudar, tem que aperfeiçoar, tem que treinar, né? Então, é isso que a gente faz na Adaptare, né? Minhas redes é michael.orix, né? Michael é com Y, MAYKOL. É simples assim, pessoal. Orix é normal. Orix é normal. Então, quem quiser, né? Fazer uma conversa sem compromisso também, a gente está à disposição. Eu fico aqui no Polo Inovale também, na incubadora Jaçaba, né? Show. Então, estamos aí. Obrigado pelo convite. Obrigada, foi muito legal. Teremos novos programas sobre o tema. Manu, e você? Eu agradeço também o convite, uma honra. Eu fico aqui no Polo também, né? A IA é uma ferramenta que ela auxilia muito, mas a gente precisa de bom senso, assim como tudo na vida. As minhas redes, então, é @manuelacalderan. E quem precisar de apoio numa análise de infraestrutura, na parte de segurança, a gente tem a Pronos Tecnologia que pode estar apoiando também. Viu, gente? Só ninja aqui, né? Não é assim qualquer um. Então, de novo, meus agradecimentos. Dizer que eu já falei para vocês que a gente está no melhor polo de inovação do sul do mundo, com as melhores pessoas e empresas, né? Aqui em Joaçaba, Santa Catarina, no Polo Inovale. Recebemos aqui Michael Orix, especialista em IA, da Adaptare, Manuela Calderan, especialista em segurança e informação, também representando a empresa Pronos nesse momento. As redes sociais deles aí já estão disponibilizadas. E esse também é o nosso compromisso da Juridioquê. Trazer conteúdo importante para a vida. E conteúdo traduzido, mastigado, porque tem termos que nós não somos obrigados a compreender e que a gente precisa contar com o apoio das pessoas que realmente trabalham com isso, sabem verdadeiramente o que é, como que faz, né? Onde vive, o que come.
Esse é o nosso compromisso. Se você gostou, indica a Juridiquê para os teus amigos. Se você não gostou, para os inimigos, né? O importante é indicar. Estamos aí no @Juridiquê, Instagram, no YouTube, no Spotify. Já segue a gente, comenta, compartilha, dá o seu joinha. Tudo aquilo que todo mundo fala, né? Mas é verdade, é importante, porque isso fortalece o nosso compromisso de levar esse conteúdo aí para vocês. Brigadão, Vande, de novo, como sempre. Um beijo e nos acompanhem.